Oi. Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 8/5, né? Nosso primeiro encontro síncrono. Destacar que depois a gente vai estar gravando da disciplina Tecnologias Educacionais, comigo, o professor Ricardo Knaip, e com a professora Maria Luciene. A gente vai estar batendo aí um papo legal com vocês, apresentando a disciplina. A professora Maria Luciene quer se apresentar para a turma. Boa noite a todos e todas. Eu sou Maria Luciene, né, como o professor Ricardo falou, sou professora de informática, né, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Frontin. É, Atuo hoje com aulas com os alunos do curso técnico, né, em informática para a internet, e vim, né, de algumas instituições que contribuíram muito para minha formação profissional, né, destacando acredito, né, eu que assim tem um destaque muito importante, principalmente para essa disciplina, né, de tecnologias educacionais, né, é algo que de certa forma a gente vivencia muito na prática, né, a utilização dessas tecnologias e vem sempre acompanhando também, né, as novas tecnologias de uma forma para poder para contribuir para os nossos alunos, né, até mesmo para as nossas pesquisas. Sou recém, de certa forma, ainda sou recém-chegada no Instituto, né? Eu cheguei em novembro do ano passado. Eu trabalhei durante 5 anos no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola especializada para pessoas com deficiência visual. Atuei no curso técnico em desenvolvimento de sistemas, então me trouxe aí uma vasta vivência e experiência, né, dentro da tecnologia assistiva, né, na utilização dessas tecnologias, não só pensando no ensino regular, mas também no ensino para escola, numa escola especializada. Então, é muito bacana trazer essa troca, né, e trazer esse olhar também para dentro do instituto e para dentro da minha vida, né? Eu falo que o que eu vivenciei dentro do Instituto Benjamin Constant é o que eu vou levar para minha vida inteira, né? Então, eu acho que a gente também precisa de trazer, né, esse diálogo dessas tecnologias, não só voltadas para as pessoas com deficiência visual, mas para todas as deficiências, que eu acho que é algo é, atual dentro do nosso espaço, independente de ser educacional ou não, né? Qualquer ambiente que a gente esteja. Então, o professor Ricardo me convidou para estar acompanhando, colaborando, né, na disciplina. Eu espero que a gente possa fazer uma excelente troca, né? Me coloco super à disposição para vocês, quando vocês precisarem, né? Pode mandar uma mensagem, e-mail, né? A gente poder fazer um trabalho bem bacana, né, nessa disciplina, que tem aí esse período de um mês, mas a gente pode manter o diálogo independente do período da disciplina também. Eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Até porque é uma proposta também de cursos à distância, né? A gente manter esse diálogo, tá? Então, eu espero contribuir. Hoje eu dei uma passada lá pelo fórum, né? Gostei muito do que vocês trouxeram enquanto ferramentas. Algumas eu nem conhecia, então eu acho que isso, muitas das vezes, a gente, como professor, também a gente aprende muito com vocês, né? Então, vocês trabalham com ferramentas, vocês conhecem ferramentas que às vezes a gente acaba não utilizando e não dá para conhecer todas. Né? Então, eu acho que essa troca ela é muito importante, né? Porque também a gente acaba, como professor de vocês, aprendendo também com vocês, dentro dos espaços que vocês trabalham, dentro das vivências que vocês tiveram. E é isso. Sejam todos muito bem-vindos, né, à disciplina. E obrigada, professor. Ótimo. Eu vou só compartilhar um arquivo aqui para a gente estar, eu estar trazendo algumas informações. Tá, isso aqui vocês têm esse material, tá? Não vou ficar lendo esse material, mas só para trazer algumas informações. O nosso curso ele inicia, todo mundo tá conseguindo ver? Aqui tá Consegue, tudo né? ok. Tá. Sim, aqui também, tá ok. Tá, vamos lá. Ele iniciou, na realidade, não dia 3, né? Mas a gente, oficialmente, dia 3, mas a gente já liberou no dia 2. Até porque a gente estava aí cheio de vontade de começar e a gente já vinha dialogando pelo WhatsApp. Então, a disciplina iniciou no dia 3 e ela vai
com conteúdo, né, até 28/5. Né? E se a gente observar, nós temos 4 unidades. Primeira unidade, ela vai até o dia 10/5. A segunda unidade, depois a gente vai ver lá no Moodle, né? Do dia 11 ao 17. A terceira, do 18 ao 22. A quarta, de 23 a 28. Tá? A primeira, vou puxar aqui. Na primeira unidade, nós não temos atividade avaliativa. É um esquenta, tá? Então, nós temos vídeo, artigo, nós temos um fórum de ferramentas, como a professora Maria Luciene trouxe, tá? A ideia é que haja uma troca para que a gente passe a ter um acervo de ferramentas que são utilizadas pelos nossos alunos. Então, quando a gente encerrar esse fórum, né, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer um mapão, vamos fazer um levantamento de todas essas ferramentas, né, que vocês colocaram lá, e vamos colocar, ó, as ferramentas que vocês, alunos, trouxeram foram essas. Então, vamos lá. Muito se falou em ChatGPT. Aí eu vou dizer, ó, ChatGPT serve para isso e o link para você usar a ferramenta é isso. Então, a gente vai ter um mapa, né, com tudo que vocês fizeram. Então, tudo que a gente vai construindo, né, a gente, lá no final, a gente traz um resumo, e esse resumo ele não vai servir só para a nossa disciplina, vai servir para o dia a dia de vocês como profissionais. Tá? Então, nós temos lá o fórum de ferramentas, né, e um outro fórum de atividades pedagógicas com o Padlet, porque o pessoal já se apresentou, então a ideia é que todo mundo se conhecesse lá pelo Padlet, né? É interessante que o pessoal troque LinkedIn. LinkedIn é uma rede social muito voltada para profissionais, né? Então, se eu estou buscando um emprego, ou se eu estou buscando conteúdos relacionados à minha área, eu vou participar dessa rede que tem uma relação comigo, né? E aí tem possibilidade do pessoal trocar Instagram, Facebook, o que for. Mas o LinkedIn é uma ferramenta bacana, né? Então, nós criamos o Padlet antes de começar a nossa disciplina, todo mundo se apresentou, e é uma ferramenta pedagógica, né? E aí, como atividade pedagógica, a gente traz, ó, construa uma atividade, né? Isso como atividade não pontuada. Construa uma atividade que vocês possam estar levando para o seu dia a dia, tá? Então a gente já começa a colocar a mão na massa, que é o que a professora Maria Luciene falou, a gente trabalhar sempre com a prática. Lá na unidade 2, a gente já tem uma atividade avaliativa, que é a construção do mapa mental da unidade, né? Lá na unidade 2 também, além do conteúdo obrigatório, nós temos vários materiais como complementares. E aí eu chamo a atenção que, Knaip, eu fiz uma enquete, né? Eu e a professora fizemos uma enquete lá. Quem já fez um podcast? Quem já fez um vídeo? Quem já usou o Canva? E aí alguns disseram que já tinham feito, outros não. Então, nós colocamos lá material para vocês aprenderem a fazer podcast, fazer uma apresentação, ou construir vídeos utilizando o Canva, como colocar um vídeo no YouTube, né? 4 ferramentas de mapa mental, então tem tudo isso lá. Então, poderia vir a dúvida, a primeira pergunta, que naipe, eu nunca construí um mapa mental. Tá tudo certo. Nós temos 4 ferramentas lá, né, que vocês podem escolher e ver. Eu prefiro utilizar essa aqui. E testar, praticar e construir o seu mapa mental, que é a sua primeira atividade avaliativa. Na unidade 3, a gente traz mais um conteúdo, vídeo, podcast e tal, e também traz uma atividade pedagógica não pontuada. Caramba, os professores gostam de dar atividade para a gente, sempre propondo o quê?
criação de estratégias pedagógicas práticas que vocês podem utilizar na sala de aula, porque quando a gente cria o Padlet, a gente começa a ver um pouquinho de cada um. E nós temos uma turma muito rica, muito heterogênea. Tem pessoas que atuam na educação, tem pessoas que ainda não atuam, e aí é importante que a gente crie estratégias para que todos tenham um mínimo de conhecimento dentro de uma ótica de nós, né, professores que já atuamos aí no ensino, na educação profissional e tecnológica, o que, na grande maioria das vezes, a gente utiliza como estratégia, como ferramenta, como estratégia pedagógica? O que os nossos pares, né, os professores que trabalham com a gente no médio, na graduação, na pós-graduação e na rede vêm utilizando? Então, a gente traz isso para vocês. E aí a gente traz uma outra atividade agora relacionada ao EAD. E uma segunda atividade avaliativa, que é a utilização do Canva, que é uma ferramenta também bastante utilizada, e dentro do nosso conteúdo tem lá um vídeo, um passo a passo, muito simples de como utilizar o Canva, tá? Então, essa segunda atividade é construir uma apresentação lá no Canva. E a terceira, tá? Nós temos também um fórum, né, onde a ideia é trabalhar as ODS da Agenda 2030. Hoje, todas as escolas, todas as empresas vêm falando, né, porque o objetivo de todos nós é fazermos um mundo melhor. E isso a partir do que a Agenda 2030 propõe com as ODS. Então, a ideia é que a gente estude, conheça as ODS e a gente faça um link com softwares educativos. E aqui, com um viés de softwares nessa seara PCD. E aí a professora Luciene, ela tem muito mais conhecimento que eu, tá? A gente vai poder estar dialogando bastante sobre isso. Tá? Eu coloquei lá um conteúdo sobre 2Vox, a professora Maria Luciene colocou lá a lei que trata. Sim, depois ela pode estar falando. Tá? E como atividade avaliativa aqui, nós temos a criação de um podcast ou um vídeo no YouTube. Tá? Então, vocês podem escolher o que eu vou fazer. Eu vou construir um podcast ou eu vou. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, tá? Eu experimentaria, eu faria os dois, tá? Porque a partir do momento que eu me permito fazer, eu estou aprendendo. Então, aquela galera lá que botou assim: eu nunca fiz um podcast, eu nunca fiz um vídeo, eu tenho uma. Pô, vamos aprender, tá? Até porque lá no MVP nós pedimos para que vocês construam um vídeo. Então é uma boa oportunidade da gente estar trabalhando, tá? E tem também uma atividade de recuperação, tá? A atividade de recuperação, ela não é para aquele que teve uma nota pequena, né? É para aquele que deixou de entregar alguma atividade, tá? Ou um primeiro mapa mental, ou um vídeo, tá? Ou apresentação. E qual é essa proposta, né? Como atividade de recuperação, para substituir uma atividade que não foi entregue? É que vocês escolham um artigo dos 2 livros já publicados na pós-graduação, então são artigos publicados pelos seus pares, alunos que já passaram aqui com a gente, né? Orientados pelos nossos professores. Então, eles publicaram lá, a gente publicou junto aí 2 livros. Vocês vão escolher um daqueles artigos, né? E vão construir ou um mapa mental ou uma apresentação sobre um resumo, tá? No Canva sobre aquele artigo escolhido. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de quais atividades que vocês vão entregar. Provavelmente, vocês, se comparar com outras disciplinas, tá? Vocês vão ter muitas atividades aqui. Limita ao tá? âmbito escolar. Pessoal, só peço, por favor, quem tiver com o áudio né, da área ligado, escolar. No caso, eles vão comer o quê?
qual que é a realidade Só deles, dá né? uma. Acho que o Antônio, não sei. Dá uma olhadinha para mim, por favor, professora. Eu até me perdi aqui. Então, a ideia é que a gente possa aprender na prática essas construções, tá? Então, por isso, nós temos esse período, né, que inicia de 3/5 a 28/5, para a gente estar interagindo dentro dos fóruns, e as atividades avaliativas a gente colocou, né, lá para frente. Tá? Deixa eu só puxar aqui, ó. Então, a primeira atividade avaliativa é só para o dia 28/5. Se a gente observar, é quando finaliza, teoricamente, a nossa disciplina. Tá? A segunda atividade, vocês podem entregar até 25/6. E a terceira, 13/8. Então, com isso, vocês podem experimentar, praticar, né? Usar e abusar de todas essas ferramentas. Tá? E uma coisa que a gente estava conversando, né, eu e a professora Maria Luciene, é que a gente sempre inventa uma moda, né? Todo semestre a gente inventa uma moda, ora na pós em docência, ora na pós em gestão, né? E qual é a ideia? Que a gente junto, a gente possa criar, através dessa última atividade, um podcast ou um vídeo no YouTube, criar um evento, né? Um evento sobre o software educacional, de preferência a gente trazendo aí uma pegada de é, educação assistiva, na informática assistiva, para que a gente possa mostrar para o mundo, né, os nossos trabalhos, as construções que vão ser realizadas aqui. Bom, Knaip, e o que eu ganho com isso? Pô, vocês vão ganhar uma declaração, né, um certificado de participantes e apresentadores de trabalho E fora isso, tem em a um questão do evento que a bem-estar, gente né, vai da estar criando. motivação que eles Tá podem certo? começar a sentir, entendeu? Alguma E aí dúvida a tem aqui, experiência pessoal? transformadora, né? Quando a gente começa a fazer uma atividade física que você gosta, por exemplo. Pessoal, tá tranquilo até aqui? Professora Maria Luciene, alguma complementação? Assim, tem algumas pessoas querendo entrar, professor. Estão mandando mensagem lá no grupo. Ah, Se tá, puder eu autorizar. já admiti Tá? aqui. E com relação ao que o senhor trouxe, né, eu acho que é importante reforçar, né, a importância da gente pensar nessas tecnologias assistivas, né, pensar de uma forma que pudesse ser acessível para todo mundo, que todo mundo possa, que sejam ferramentas, né, que todo mundo possa utilizar. Então, muitas das vezes a gente se depara com tecnologias que não são acessíveis, né, e eu fico refletindo muito sobre isso, né, principalmente na minha forma de trabalhar, né? Eu trabalhar com uma ferramenta que não alcança a todos os meus alunos, né? Isso não é acessibilidade. Acessibilidade é proporcionar que todo mundo consiga utilizar da ferramenta que vai além do conhecimento que a pessoa tem da ferramenta, da tecnologia. Tá? E aí, a gente trazer essas reflexões, né? A gente conhecer sobre essas tecnologias assistivas, né? Proporcionar que elas sejam utilizadas por qualquer pessoa possa usar, é uma forma também da gente refletir enquanto educação. Vocês estão fazendo um curso, né, que é de educação. Então, é importante a gente trazer esse olhar, né? O meu trabalho foi desenvolvido dentro de uma escola especializada para pessoa com deficiência visual, mas existem outras deficiências também. Então, a gente também ter o senso crítico dessa construção, né? De poder proporcionar que esse trabalho ele pode ser utilizado qualquer. Por exemplo, vocês vão montar um vídeo no YouTube. Né? Até que ponto um vídeo é acessível, né? É trazer essas reflexões também, que eu acho que o material traz, né? Mas aí a gente também tem que trazer esse senso crítico no sentido até que ponto o meu vídeo ele é acessível? Será que ele realmente é acessível? Né? Como que eu posso torná-lo acessível para uma pessoa que, por exemplo, não enxerga, uma pessoa que não ouve, né? A gente poder
trazer outros conhecimentos e agregar esses conhecimentos a essa usabilidade, né? Então, eu acrescentei lá algum material, a lei, né? Porque eu acho que quando a gente tem uma lei, né, que a gente tem que usar essas tecnologias acessíveis para todo mundo, né? A gente não precisa mais de nada, a gente só precisa executar. De certa forma, a lei é bem clara. Eu até digo que a gente tem muito material que a acessibilidade, né, e a inclusão ela tem que acontecer. Eu acho que o que falta mesmo é a gente trazer essas reflexões para os nossos espaços. E, como eu disse, não é só o espaço da sala de aula, é também o espaço do trabalho, da minha casa, né? Porque uma pessoa não só nasce deficiente, a gente pode adquirir deficiência, né, no decorrer da vida. Então, é trazer essas reflexões, né, dessas tecnologias que eu vou utilizar de forma que todos possam utilizar, né? O curso traz também muito material que vocês possam fazer essas reflexões, né? O professor fala sobre algumas ferramentas que são ferramentas utilizadas, né, para pessoas com deficiência, né? Mas é legal também que vocês possam buscar e aquilo. A gente está aqui para poder também tirar a dúvida de vocês, né? É algo bem complexo que às vezes numa disciplina a gente não consegue abranger tanta coisa, né? Mas quando vocês tiverem dúvidas, né, podem também mandar mensagem, né, para a gente poder conversar, o que eu puder contribuir também, tanto no fórum, né? Vocês podem mandar dúvidas, quanto no WhatsApp também, onde for mais confortável e rápido para vocês, tá? É isso, professor. Bom, e uma outra, a disciplina de tecnologia, ela vem como um instrumento para que vocês possam utilizar ao longo de todo o curso, tá? E também, eu tenho que fazer MVP no primeiro e segundo semestre. Se eu tenho que construir um vídeo, a disciplina traz uma pegada onde vocês vão praticar a construção de um vídeo. Então, quando vocês tiverem que fazer o MVP, tranquilo, né? Lá na frente, em algum momento, né? Daqui a um ano, daqui a menos de um ano, né? Vocês já vão começar a falar na construção do TCC, tá? Eu posso construir um produto educacional. Essa construção de um produto educacional, vocês podem utilizar toda essa base de conhecimento trabalhada ao longo da disciplina de tecnologias educacionais. Então, vocês já podem começar a pensar aquele link do MVP com uma solução tecnológica para a construção de um produto, tá? Isso facilita muito a elaboração do trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Então, eu estou repetindo aquela minha fala lá do início, tá? Aquela dica. Se eu penso em construir um MVP, construo o primeiro, né? Já vou integrando com as disciplinas, no segundo semestre dou continuidade, eu tenho uma base teórica. Se eu aprendi uma série de ferramentas tecnológicas que eu posso usar, por exemplo, na construção de um produto educacional que possa vir a ser o meu trabalho de conclusão de curso, olha quanto tempo eu não ganhei. Então, eu já posso começar a fazer experimentos para o meu produto, né? E o legal é que a gente pode construir um produto bacana, né? E, inclusive, lá no final disso, o Instituto entra como ajudar vocês no reconhecimento dessa solução tecnológica, tá? Para vocês conseguirem o direito de um software. Tudo isso a gente vai estar falando aí ao longo do nosso período, tá certo? Então, eu trouxe essa divisão, né? Vou estar mostrando aqui rapidamente o Moodle, né? Deixa eu só parar de compartilhar. Vou botar o Moodle aqui para a gente. Bom, vocês estão vendo aí o meu Moodle? Sim ou não? Sim, sim. Sim? Tá. Então, lá na primeira unidade, né? No início, né? A gente tem lá a apresentação, temos
o plano de ensino, avisa os professores, dúvidas vocês podem colocar aqui. Unidade 1, os objetivos. Aí temos vídeo, né, podcast, artigo. Então, a gente trabalha com vários conteúdos. Esses são os obrigatórios. Tá? E aqui, os complementares. Vídeo, aí o fórum, né? É importante a gente estar interagindo. Essas ferramentas aqui, esse resumo, ainda não aparece para vocês, porque ele vai ser construído a partir do término do fórum de vocês, tá? Foi o que eu falei, a gente vai fazer um resumo de todas as ferramentas que vocês disponibilizaram. Aqui o link para o Padlet, né? Quem ainda não entrou lá no Padlet, eu peço por favor, né, que conheça. E aqui o nosso fórum de discussão, que a ideia é que vocês construam uma atividade, a proposta, né? É uma atividade pedagógica utilizando o Padlet, tá? Então, aqui, ó, a Ana Lúcia já colocou, o Antônio, o Bruno, a galera já está participando. E a dica é que vamos tentar ir desenvolvendo ao longo do nosso calendário, tá? Porque esse mês a gente está bem tranquilo que a gente está com a disciplina. Se eu deixo, mesmo com as atividades lá para frente, se eu deixo de estudar, né, de começar a construir isso agora, eu vou acumular, tá? E pode ser que eu tenha uma carga maior de trabalho ao longo dos próximos meses. Então, vamos gerenciar esse tempo de vocês. Então, aqui no início, a gente traz uma pegada da informática na educação. Tá? No segundo, a gente já traz, na unidade 2, a gente já traz uma pegada de educação de inclusão digital, tá? Que é compreender as políticas, né? Trazer a questão do conhecimento de ferramentas tecnológicas, dimensionamento do conteúdo, e aí, mais uma vez, temos lá vídeo, podcast, PDF e o material complementar. O fórum avaliativo sobre não avaliativo, sobre inclusão digital, é sempre muito bom todos participarem. Um outro artigo, usando o Eleven Labs aqui para eu construir para eu trabalhar áudio, né? Isso vai ser legal nos podcasts, como construir, postar um vídeo no YouTube, tá? Conhecendo as 4 ferramentas do mapa mental, LGPD, que é uma outra questão que está em voga, muito importante, cartilha do Marco Civil da Internet e a Lei Brasileira de Inclusão com Deficiência. Tá? Inclusive, essa semana a professora Maria Luciane colocou lá no Instagram dela que mudou, acho que foi no Instagram, que mudou o símbolo. Né? Depois ela pode até falar um pouquinho sobre isso. E aqui a gente tem a nossa primeira atividade avaliativa, que é a construção do mapa mental sobre os conceitos estudados. Tá? Então, eu pego essa base de conteúdo obrigatório e utilizo como base para a construção do mapa mental. Lá na terceira unidade, o foco é a educação à distância. Né? A educação à distância, que com a pandemia, ela vem com todo um fortalecimento. Tá? E aí a gente traz aí um histórico, né, da educação à distância. Inclusive, atualmente a gente está aguardando aí o lançamento de um novo marco legal da educação à distância. Está no forno aí do MEC. Então, tem lá a evolução da educação à distância até 2020, né? Depois eu posso até atualizar, um podcast, linha do tempo, características e possibilidades pedagógicas. Né? Uma coisa que é importante a gente observar dentro desse mundo EAD, não dá para se colocar como conteúdo só artigo. Né? A gente tem que construir uma série de conteúdos e utilizar diversas estratégias. Por isso aqui a gente tem vídeo, podcast, PDF. Já desliguei aqui, tire.
Aí aqui é a nossa primeira atividade avaliativa, que é construir uma apresentação no Canva sobre a evolução da educação à distância. Aqui um videozinho como usar o Canva, né? Um artigo de AD, uma mesa redonda, que a professora Patrícia Grazi participou, e aqui uma outra ferramenta que é o DOSVox, é o link para uma apresentação da ferramenta que eu fiz no nosso segundo seminário internacional de Educação, Empreendedorismo e Gestão. Na terceira unidade, na quarta unidade, a gente traz uma pegada de tecnologia, inovação e sustentabilidade, trazendo aqui as ODS da Agenda 2030. É um tema que todo mundo tem que estar por dentro, tá? E aí, o que é a Agenda 2030, tá? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, direto da fonte, que é a ONU, artigos, um podcast, softwares educativos inclusivos e uma atividade avaliativa, que é criação de um podcast ou vídeo com esse foco, né? Das ODS com a educação, com a tecnologia assistiva, tá? Temos aí material complementar, né? Sustentabilidade para quem, documento para mudar o mundo, exemplo de podcast criado como parte de um TCC. Então, aqui já começa a ficar, a gente já começa a trazer oportunidades para vocês. Eu consigo criar um podcast como parte de um TCC. Isso, um podcast é uma ferramenta, é um produto educacional, tá? E aqui, mais uma atividade avaliativa, não avaliativa, né? E eu trago uma construção gamificada aqui. Vamos construir um glossário de palavras técnicas? E aqui, né? Vamos, com tudo que a gente viu, a gente pode brincar com a forca, com palavra cruzada, caça-palavras, e a gente poderia utilizar outras ferramentas. Que naipe eu sou obrigado a jogar? Não, ninguém é obrigado. Se tiver um tempinho, vai lá e brinca, né? E, através do lúdico, a gente fortalece aí o nosso conhecimento, tudo que foi aprendido, tá certo? E aqui a parte de recuperação, tá? E depois, lá no final, né, a gente vai disponibilizar uma avaliação da disciplina e a sua autoavaliação, tá? Qual o objetivo? É que a gente possa estar, a partir da percepção de vocês, a gente possa estar melhorando a disciplina para as próximas turmas. E você, né, fazendo a sua autoavaliação, o que você pode melhorar nas próximas disciplinas como aluno, tá certo? Então, essa é a nossa sala virtual. Nós temos aí diversos espaços de fórum. Nós temos, eu só abri o lobby aqui, nós temos o nosso grupo no WhatsApp para interação e a gente novamente se coloca à disposição. Professora Maria Luciene, alguma fala? Está sem áudio. Foi. Oi? Não, só fortalecendo, né? Assim, tem bastante coisa para fazer para não deixar para o final, né? Vocês tentarem já ir fazendo as atividades, né, que tem que fazer, né, avaliativas, né, para não serem prejudicados lá na frente. Tem bastante coisa, mas assim, eu acho que o tempo também que vocês terão para poder entregar, né, os prazos estão bem adequados, né? Eu acho que mas não é por isso que vocês vão deixar lá para o final, porque senão lá na frente pode se enrolar com outras coisas, né, que a gente acaba tendo mesmo, mas é bom vocês irem fazendo e qualquer dificuldade que vocês tenham, né, comunicar a gente, dialogar também, para a gente poder tentar ajudar. Às vezes fica, porque o curso à distância, às vezes você lê e mesmo assim precisa de um complemento, de um áudio, algo mais explicativo, né? Por mais que a gente ache sempre que o material está bem explicado, mas sempre precisa de fortalecer com um áudio explicando. Então, que vocês possam, né, se viu que travou, não consegue fazer a atividade por algum motivo, né? Porque é importante também, com tanta tecnologia que a gente tem, com tanta facilidade, utilizar delas, mas é importante que vocês façam
a atividade, né? É importante que é muito fácil hoje pegar um trabalho, colocar num IA, por exemplo, e fazer. Só que o que você está aprendendo em relação a isso? Então, ter esse senso crítico de aproveitar a disciplina. E a gente aproveita fazendo, né? E sempre que tiver alguma dificuldade, vocês entrarem em contato com a gente, tá? O professor Ricardo falou do símbolo, né, que foi aprovado recentemente, que era sempre, na verdade, a gente usou durante muito tempo aquele símbolo da cadeira de rodas, né, como símbolo internacional do acesso, da acessibilidade, né? E agora é um símbolo que traz depois eu compartilho aqui com vocês, para vocês poderem ver, né, uma identidade que traz mais inclusão, que na verdade não especifica apenas uma pessoa cadeirante sendo uma pessoa com deficiência. Engloba todas as deficiências, de certa forma, e traz também a questão da tecnologia associada, né, ao uso das tecnologias associada à inclusão, à acessibilidade, né, às pessoas com deficiência. Então, contextualiza muito e é importante a gente saber, né, os ícones que usar, quando a gente for usar, né, se for necessário colocar dentro de algum material que vocês vão fazer, produzir dentro da disciplina ou do curso de vocês, né? Eu acho que aqui, essa disciplina, ela é também algo que pode ser despertado para vocês, para o seu trabalho de vocês do curso, né? A partir do que vocês estão construindo aqui, vocês vão poder, talvez, pegar ali uma tecnologia e com o conhecimento que vocês vão ter nas outras disciplinas, utilizá-lo para o final do TCC de vocês. Então, é algo que vocês podem aproveitar, né, e devem aproveitar bastante para poder, quem sabe, despertar esse interesse em utilizar, falar de uma dessas tecnologias, falar de um jogo inclusivo ou uma ferramenta, né, educacional. Então, eu acho que aqui é um start logo no início para vocês poderem ir trabalhando durante o curso também, né? E a gente não fala que a tecnologia, ela não é só na disciplina de tecnologia, ela está em todas as outras disciplinas. Vocês vão se deparar utilizando as tecnologias em todas as outras disciplinas. Então, eu acho que ela é bem importante vocês fazerem aproveitar. Obrigada, Flávio. Flávio colocou aí a nova logo, né, criada pela ONU. Tá bom, gente? É isso. Obrigada, professor. Bom, a gente, antes de eu abrir aí para vocês estarem tirando as dúvidas e tal, no dia 22 a gente tem um outro encontro, tá? O que a gente pode combinar? Até o dia 20, tá? Vocês vão dizer para a gente, ó, eu fiquei com dúvida nisso, 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 nisso. Eu já comecei a construir um vídeo e não consegui isso. Pô, eu queria aprender a construir um vídeo no YouTube com toda aquela pegada de fazer apresentação, né, com legenda. Pô, eu queria. Pegam isso para a gente até o dia 20, né? Porque aí a gente consegue, ou talvez um pouco antes, né, Maria Luciana? Porque aí a gente tem como preparar um conteúdo para trazer para vocês no dia 22 para ficar algo mais rico, tá? Vamos pensar aqui, ao invés do dia 20, né? Lá no dia 16, que é a sexta-feira, pode ser assim, gente? Até dia 16, vocês. Legal, Flávio trouxe aqui. Até o dia 16, vocês tragam. Eu fiquei com dúvida nisso aqui. Eu olhei lá o material de vídeo, de podcast, do Canva. Dá uma olhada nas ferramentas que a gente colocou lá. Ó, a ferramenta para construir mapa mental. Tive dificuldade nessa, tive dificuldade nisso, naquilo. Até o dia 16. Que aí a gente de repente faz aqui na hora com vocês, ou prepara um videozinho, sobe, tá? Para a gente entender quais são as dificuldades para que a gente possa aproveitar ao máximo esse nosso encontro do dia 22. Tá bom? Agora eu abro para as perguntas de vocês, tá? E aí, quem quiser perguntar, fique à vontade. Todo mundo entendeu tudo? Ninguém tem dúvida nenhuma? Ou a gente falou e todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, falou, cara, que viagem, né?
Ah, o Emanuel, peraí, eu te espero, Emanuel, pode falar. O Leandro falou que eu ainda não tenho experiência em alguma delas, né? Irei procurar fazer todas as opções para buscar conhecimento. Isso aí, Leandro. A partir do momento que você vai aprendendo, né? E até o dia 22, a gente vai desenhar também essa questão do evento, para que vocês possam estar apresentando esses trabalhos que vocês vão estar desenvolvendo. Ah, eu estou muito assim, que viagem, mas bora lá, tá? Roberta, qual a sua dificuldade, Roberta? Fala pra gente. Tá, fora os prazos Não, apontados, né? Esses são os prazos da nossa disciplina. Vocês terão outras disciplinas que está. O calendário das disciplinas ele está lá na sala virtual da coordenação, tá? Por não, enquanto está professor. tranquilo, à medida que for executando, entra em contato. Teve alguém que levantou a mão aí, né? Eu, professor Eu Roberta. também. Então vamos lá, por favor, quem levantou primeiro? Acho que Foi a fui Ana eu. Luísa. Diga, Ana Luísa. A minha dúvida, você falou em evento aqui, eu entrei mais tarde. Que evento é esse? É um evento que a gente vai fazer lá no final do período, tá? Para que a gente vai desenhar esse evento, para que vocês possam estar apresentando esse último trabalho que vocês fizeram como atividade pedagógica, que vão fazer, né? E ali a gente apresenta esse trabalho de vocês, que já vai estar pronto, e a gente dialoga sobre essas ferramentas, né? Sobre esses trabalhos. Só que a gente. E isso é um evento que vai gerar certificado de participação e certificado de apresentação. Isso para quem quer entrar em instituições, né, públicas e privadas, é uma forma de você estar gerando o Lattes, tá? Então é uma oportunidade da gente estar fazendo aí um fechamento com chave de ouro. Só Tá mais uma certo, Ana Luísa? dúvida. E se eu não puder participar? Tudo bem, fica tranquila, tá? Se não puder participar, tudo bem, Ok. tá? O Ok, que é obrigada. obrigatório são as atividades avaliativas que estão lá no calendário. Tá Ok, bom? Ficou obrigada. claro Tá isso, bom. gente? Ficou. Tá ótimo. Beleza. Mas quem perguntou, quem tinha levantado a mão? Eu, professor Roberta. Vamos lá, pode falar, Roberta. Então, o que eu estava direcionando, assim, que eu estou meio assim, porque é muita coisa, é muita informação. Então, assim, eu trabalho hoje com a educação particular, né? Então, as ferramentas educacionais que nós temos hoje são as plataformas que os nossos alunos acessam. Por exemplo, na escola em que eu trabalho, hoje nós temos a Somos Educação, certo? E nós temos, junto com a Somos, que a Somos ela trabalha com ensino fundamental. E junto com ela, nós temos para o ensino médio, nós temos o sistema Bernoulli. Então, dentro disso, qual era o que que eu estava vendo? Que aí você perguntou assim, se a gente, num dos fóruns, se a gente já tinha tido contato com essas ferramentas educacionais, e eu falei que eu participei da BET, né? A BET Brasil, que é aquela feira de quem já teve a oportunidade de participar sabe que ela é maravilhosa, que é a maior feira da América Latina em termos de tecnologias educacionais e além de proporcionar a questão do congresso. Então, assim, hoje o que eu tenho contato são com as plataformas, né, que é a Somos e o Sistema Bernoulli. Então, assim, o que está ali dentro? Aí lá dentro tá sistema de avaliação, lá dentro tá sistema de videoaula, no caso o aluno perdeu a aula, o material dele tem um QR Code, ele escaneia, ele tem acesso a essa videoaula. Então, assim, nesse sentido, algumas outras ferramentas também aqui na escola, o aluno ele já tem essa vivência com a robótica e já tem a vivência com o empreendedorismo. Então, só que como eu trabalho na parte de coordenação, a gente ainda não tem essa voz ativa, né? A gente não tem essa participação ativa dentro da coordenação pedagógica. E que eu acharia,
na verdade, quando a Somos traz isso para a gente, eu acho que o pedagógico e o corpo de professores, ele precisa ter esse contato, né? Até mesmo para passar para o aluno, porque diante é muita coisa, é muita informação. A Somos, principalmente, a Somos encanta uma criança, né? Encanta uma criança de uma preparação gigantesca. O Bernoulli, diante da nossa realidade aqui norte do país, o Bernoulli está fora da nossa realidade. Porque aqui em Belém, o aluno ele é preparado para o Enem, para o vestibular, direcionado para o vestibular. E o sistema Bernoulli, ele tá ainda engatinhando no sistema Enem, entendeu? Ele ainda está muito voltado para o sistema FUVEST e vestibulares tradicionais que não adotam mais o Enem como porta de entrada. Mas assim, apresenta para o aluno simulados, apresenta para o aluno quiz, só que assim, ainda fica muito restrito ao aluno, né? Vamos dizer assim, ele compra o material e quem tem essa visão é o aluno, quem tem esse toque, quem tem essa pegada é o aluno. A coordenação ainda fica muito restrita em relação a isso. E a gente fica assim meio que a ver navios, mas vamos lá porque precisa ser utilizado, né? A pandemia, eu acredito que mudou muito a questão educacional, principalmente porque o professor que nunca tinha tido contato nenhum, ele teve que ir atrás de uma internet de qualidade, ele teve que ir atrás de uma webcam de qualidade, né? Que eu acho que nunca se vendeu tanto aquela log, não é verdade? E então, assim, eu falo isso porque o meu marido é professor, então a gente teve que adaptar tudo isso para ele poder dar aula. E aqui, principalmente, né? Então, a gente ainda tinha uma certa dificuldade em termos de internet, em termos de acesso, em termos de transmissão. Acho que todo mundo teve isso, né? Então, eu acho que a pandemia em si, ela abriu a nossa cabeça em relação à tecnologia. O quanto, porque nós não fazemos parte dessa. Nós somos a geração de inclusão, não é verdade? E eles não, eles já são, os nossos jovens já são de participação ativa dessa geração de tecnologia. Nós estamos nos incluindo. Então, ainda espanta. Aí, tanto é que eu fiz um comentário com meu filho, ele faz engenharia química na UFPA daqui. E ele falou assim, eu falei assim, meu filho, pelo amor de Deus, ele falou assim, como, mãe, você nunca teve contato com Canva? Eu falei assim, meu filho, por favor, né? Aí ele falou assim, nossa, pega teu tablet. Aí ele joga assim na minha cara. Você tem um iPad pra quê, mãe? Aí eu falei assim, tá bom, vamos devagar, entendeu? E aí foi quando eu mostrei a ferramenta do Padlet, ele falou assim, mãe, isso aqui é muito legal. Ele falou, você não tem ideia. Ele mexe pra cá, faz alguma coisa assim, assim, assim. E é muito interessante. A gente, na verdade, como eu falei assim, na primeira semana que eu entrei no curso, e eu comentei assim com meu marido, eu falei assim, Reis, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, calma, você brigou tanto para te matricularem, agora aguenta até o final. Ele falou assim, né? E aí eu fui, né? Fui devagar lá atrás, fui correndo atrás, porque a gente tem hoje em dia, acho que todo mundo aqui na sala tem um celular de qualidade. Todo mundo tem um smartphone, quem ainda não tem um tablet, às vezes só utiliza, e é uma coisa que eu critico, né? Não tenha só um smartphone para ver rede social e falar no WhatsApp. Utilize todas as oportunidades que ele proporciona, que às vezes a gente nem sabe, né? Então é isso, mas fora, foi muita coisa falada. Eu acho que a questão dos prazos são legais, as atividades não pontuadas, não avaliativas também são super legais, porque a gente exercita, a gente tem contato. E a gente tem que ter medo, né? A gente está aí para duas coisas. O não a gente já tem, né? A gente tem que correr atrás do sim. Errar, tá aí, bora tentar consertar. Tá bom, professor. Muito obrigada. Ah, legal, Roberta. A sua fala sim, é bem bacana, né? Porque, como eu coloquei lá no início, a gente tem uma turma muito heterogênea. Então, nós temos aqui a Daiane, que está apreensiva, né? Pois ela não é da área de educação, mas ela vai se esforçar e, com certeza, ela vai fazer um trabalho bacana, né? E entendam o seguinte:
estamos todos juntos nessa jornada, tá? O que vocês precisarem, nós estamos à disposição de vocês, tá? Não dá para chegar lá no final, terminou o prazo, que naipe, Maria Luciene, eu não sei usar o Canva. Aí eu vou chegar e falar assim, tá tudo certo. Você vai ter a oportunidade de aprender no próximo semestre, porque a gente vai ofertá-la de novo, tá? O objetivo é, vamos devagar, né? Atenta aos prazos, pintou uma dificuldade, a gente está junto, ninguém precisa ficar apreensivo, né? Vocês têm o nosso contato, tem lá no grupo, tem o fórum, a gente está aí à disposição de vocês, tá? Hoje, a tecnologia, ela vai nos ajudar muito, mas para que ela possa nos ajudar, a gente precisa querer. Medo, né? Pinta, porque são coisas novas, né? Eu já sei que eu tenho que criar um mapa mental. Para eu criar um mapa mental, eu tenho que primeiro assistir o vídeo, né? Ouvir o podcast, para eu entender, né? E a partir do momento que eu entender, eu vou e construir um mapa mental. Eu li, ouvi, assisti, mas não sei usar o mapa mental. Pô, legal. Maria Luciene, que naipe. Eu não consegui, né? Mas não depois, durante. Né? Eu tentei usar a ferramenta tal, né? E não consegui. A minha dúvida é essa. A gente vai ajudar vocês. Que naipe, não consegui postar meu vídeo no YouTube. Pô, legal, a gente vai ajudar, tá? Porque o que a gente construir aqui vai ser base para todo o curso. E uma coisa eu trago para vocês que muitos, eu espero que não seja o caso de ninguém aqui, tá? Existem instituições que trabalham, tá, uma pós-graduação muito com questões objetivas. Né? Dá lá 10 questões, 20 questões, o aluno vai, marca, estuda, decora, marca uma opção. A educação não é mais isso, gente. Educação é mão na massa. Nós precisamos fazer com que o nosso aluno seja o protagonista. E aqui, o protagonismo é de vocês, tá? Agora, vocês precisam assumir esse protagonismo. Vocês precisam chegar e falar, eu sei o que é para fazer, ou não entendi, eu vou perguntar. Perguntou, nós, professores, nós vamos responder. Estamos aí para ajudar. Eu já entendi o que é para fazer. A ferramenta está aqui. Eu estudei. Estou com dificuldade. Nós estamos aí. De posse disso, vocês vão construir. Aí é usar a criatividade de vocês. E vocês vão ver que é muito bacana isso. Tá? É muito diferente do que ficar respondendo questionário. Ficar respondendo perguntinha de sim, não. Pelo amor de Deus, gente. Tá? Isso aí, o chat GPT faz para todo mundo. Porque a inteligência artificial, ela vem para atuar como operacional, nos ajudar no operacional e não na criatividade. A criatividade tem que ser de vocês, tá? E aí, lá na frente, tá? Fizeram. Quando vocês olharem para trás, vão falar assim, pô, eu não sabia usar o Canva, eu não sabia criar um podcast, eu não sabia fazer isso. Olha quanta coisa bacana eu vou fazer. E aí, vocês podem utilizar esse conjunto de ferramentas, ora para utilizar na educação, ora para utilizar na arquitetura, que eu sei que tem alguém da área de arquitetura aqui, tem gente da engenharia, tem gente da área da saúde, né? Isso dá para utilizar em todas as áreas. Você vai fazer uma apresentação hoje, no meu mundo, eu não uso mais PowerPoint com aquele slide verde, né? Aquela coisa horrível. É feio aquilo, gente. Quando a gente vai para uma apresentação, é o palestrante mais cheira do mundo. Aí o cara abre aquela apresentação verde do PowerPoint. Eu já falo, dá até vontade de ir embora. Né? Vamos construir algo bacana que chama a atenção de quem está assistindo.
Então, essa é a nossa proposta, tá? Alguém fez uma pergunta, professor, minha dúvida é sobre o TCC. Ele pode ser entregue como produto? Sim, mas esse produto, ou um vídeo, né? Esse vídeo ele vai ter que ter um cunho pedagógico. E isso, ao longo das orientações, quem você escolher como orientador, o professor ou a professora vai estar te dando o caminho, né? Ó, você vai construir o vídeo para isso, você vai construir um jogo para isso, e o que você vai precisar encapsular nesse produto é isso, tá? Então, essa questão do TCC a gente fala mais para frente, tá certo? Ninguém precisa ficar apreensivo, ninguém precisa ficar desesperado, tá? Aí eu trago um exemplo de um aluno, né, que no período passado ele chegou e falou assim, mandou um zap para mim, né? Num domingo. Que naipe, pelo amor de Deus, eu estou desesperado, acho que eu vou desistir. Aí eu falei para ele: se permita, né? Vai dar tudo certo, nós estamos aí. Hoje esse aluno está chegando na reta final, né? Me orientando. Eu tive o prazer de tê-lo aí como orientando, e muitas das vezes eu falo: olha para trás, vê o quanto você construiu e o quanto você aprendeu. Tá? Isso, quando levado para uma sala de aula, isso vai fazer a diferença, não para você, só para você como educador, mas para o teu aluno, que é o mais importante. Tá certo? Então é isso que a gente espera. Tá bom? É, E aí a Beatriz fala, ó, pessoal do Rio, vai ter um evento na quinta aqui, vai ser no Museu do Amanhã, Agenda 2030, né? Todo mundo está convidado aí, ó. Cafezinho por conta da Beatriz, tá? Todo mundo lá no Museu do Amanhã. São Isso eu oportunidades não, que surgem. Diga. isso eu não sei não, professor. Meu Deus do céu. Mas depois a gente pode combinar de almoçar junto. Aí isso eu Olha topo. só, pessoal, aí, ó, tem uma boa oportunidade de vocês se conhecerem, tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Ó, aí o pessoal, a Roberta, eu estava aí semana passada. E aos poucos vocês vão se conhecendo e vai se criando uma grande família chamada pós-indocência, tá? E lá na frente vocês vão pensar em fazer mestrado junto, doutorado junto. Olha que coisa bacana. A gente tem esse histórico aqui. A gente tem gente que é lá do Amazônia do Amazonas que conheceu o pessoal aqui do Rio, fizeram intercâmbio, um foi para casa do outro, foi para o evento e todo mundo cresceu junto, tá? Então são oportunidades que vocês precisam se permitir, tá? Nós Isso, temos lá professor, o Padlet, olhem um para o outro, né? também. E vamos em frente nessa caminhada. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, né, se não temos mais nenhuma dúvida, eu sempre convido que todos abram a câmera para que a gente possa tirar uma foto, né, e colocar lá como, sei lá, foto de abertura ou de encerramento do nosso vídeo, tá? E até para a gente se conhecer, né? Que é só o Knipe, a Maria Luciene. Às vezes a gente passa na rua, alguém, ó, Knipe. Eu falei, caramba, eu já não sei quem é mais, né? Então, é bom a gente abrir as câmeras e se conhecer. Deixa eu só ver se a gente consegue pegar mais, dar o print aqui. Ó, tem a galera que está chegando agora. Chegou na hora boa, chegou na hora do print. Bom, beleza, vamos dar um print. E aí depois todo mundo dando um sorriso, vou dar uma arrumada no cabelo aqui, tá? Daqui uns dias não tem mais para arrumar, né? E vamos colocar essa foto lá no grupo para a gente guardar de recordação. Vamos lá, vamos dar um print? Observe esse fundo aí da professora Maria Luciene, olha aquela flor bonita lá. Ela tirou a foto. Fica aí o convite para vocês conhecerem o nosso campus. Quem é da região, eu sei que tem uma galera de Petrópolis aí, eu sei que tem gente de Vassouras, tá? Quem é da região, fica o convite. Quem é do Rio, venha para o Sul Fluminense, vamos conhecer o Vale do Café. Essa região é maravilhosa, tá? Venha para o Rio de Janeiro. Ao invés de ir para o Rio Centro, venha para o Sul Fluminense, vamos conhecer esse espaço maravilhoso.
Engenheiro Paulo Chão tem 57% de cobertura da Mata Atlântica, cidade muito segura, Patida Alferes, tem a festa do tomate aí. Nós vamos estar presentes dia 20 a 25 lá com o estande do IFRJ. Temos Miguel Pereira, a terra dos dinos, né? Venham conhecer essa região. Pessoal, um abraço. Até dia 22, tá? Fiquem com Deus. Vamos em frente. O que precisar, contem conosco. Estou encerrando a gravação aqui. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente.